Boa noite, irmãos. Boa noite. A honra é toda nossa de estar aqui com os irmãos. E eu agradeço ao pastor pelo convite para podermos estar com os irmãos aqui. Já que está aqui, eu vou aproveitar. O pastor falou que foi o pastor Ricardo Wakefield eu conheci ele uma vez. Ele aposentou, eu creio, quando eu ainda era pequeno, e ele aqui no norte e eu lá no sul, mas eu era muito amigo de um dos filhos dele, o Paulo. Eu estudei com ele, fui na mesma igreja e o Paul foi um grande amigo meu. A Anitta e eu nos ingressamos na missão faz 30 anos, como o tempo passa rápido. Chegamos no Brasil em 93, fevereiro, durante o carnaval de 93. O nosso filho tinha 2 anos de idade, acabaram de completar 2 anos, o John. E em 94 a nossa filha Jennifer nasceu. Eu fui criado aqui no Brasil. Meus pais chegaram em julho de 69 e graças a Deus resolveram me trazer junto. Eu tinha 5 anos de idade na ocasião e trabalhamos primeiro em São Paulo, capital, na grande São Paulo. Meu pai fundou algumas igrejas em Osasco, que fica na zona oeste de São Paulo. Depois, quando eu tinha 12 anos de idade, mudamos para Uberlândia, Minas Gerais, que fica no Triângulo Mineiro. E se eu soltar um ai por aqui é porque eu passei a parte formativa da minha vida lá em Minas. A minha esposa foi criada na República Dominicana. Nós nascemos, interessantemente, na mesma cidade nos Estados Unidos. Nossas famílias se conheciam, mas eu fui conhecer ela mesmo quando eu estava cursando o seminário e os pais dela levaram ela para o Caribe e eu para o Brasil. E entre a guerra entre espanhol e português, o português ganhou. Então ela voltou ao Brasil comigo em 93 e trabalhamos por muitos anos na cidade de Olímpia, no interior de São Paulo. Então, se o R é forte, é porque eu também gastei 15 anos da minha vida falando porta e pastor e por isso, e é assim que eles falam por lá. E em 2010 mudamos para a grande São Paulo e estamos trabalhando desde então lá, na Igreja Batista da Bíblia, em Carapicuíba. Nós tínhamos um ministério com a Editora Batista Regular. Eu fazia parte do conselho desde quase sempre, não lembro o ano exato, e me fizeram presidente em 2004. Em 2010, finalmente consegui me ver livre para poder trabalhar mais tempo integral na editora, e foi até março desse ano, e nós saímos de lá simplesmente porque achamos que o que nós podíamos fazer acabou, estava na hora de outra pessoa tomar as rédeas e fazer a editora crescer. E foram tempos bons, creio que fizemos coisas boas. E agora, na verdade, estamos procurando outro ministério. Nosso intuito, na Igreja Batista da Bíblia, chegamos lá em 2010 para ajudar o pastor Will Foran, que era um outro missionário. Ele estava no final do ministério dele, querendo fazer uma transição para uma liderança brasileira, e deixou um pastor lá, foi para os Estados Unidos, e eu de backup. E quando ele esteve lá, a coisa explodiu. Não era culpa do pastor, mas o pastor acabou saindo e ficou tudo na minha mão. Tivemos uma divisão lá. Eventualmente trouxemos o pastor Arthur Mucilo, e ele chegou em 2004, eu acho, e por um ano ele era o meu assistente. Depois de um ano eu virei assistente dele, e em 2015
Eu fiquei fora há um ano numa outra igreja ajudando o pastor que estava dando relatório às suas igrejas. Obrigado, irmão. Mas a igreja precisou de mais ajuda, então nós retornamos para lá e estamos lá até agora. Mas agora está na hora da gente procurar outro ministério. Então orem por nós. Não sabemos exatamente o que Deus quer que a gente faça, mas estamos dispostos a fazer o que Ele indicar. Vamos abrir nossas Bíblias em Deuteronômio 6. Eu mencionei meus filhos. Eles são casados e estão morando nos Estados Unidos. Ambos são músicos. E nossa filha casada com um músico, ela e o marido trabalham numa igreja em Michigan. E meu filho e minha nora, nosso filho e nossa nora trabalham em outra igreja, também na área de música e liderança pastoral. Damos graças a Deus pelos filhos que Deus nos deu. Eu quero ler Deuteronômio 6, de 4 a 7. Deuteronômio 6, de 4 a 7, e diz assim: deixa os irmãos acharem. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Acabei lendo o versículo 9. Não sei se os irmãos lembram da história que saiu nos noticiários em 2004, maio de 2004, sobre uma jovem que morava, se não me engano, em Goiânia. E ela foi na justiça para obrigar o pastor dela a deixar ela casar na igreja. Não sei se você lembra dessa história. Estava tudo caminhando para ela se casar lá, e o pastor descobriu que ela havia caído em imoralidade com o noivo, e a partir desse momento disse que não poderiam mais casar na igreja. Ela entrou na justiça e o juiz concedeu que ela pudesse ir lá, e no dia do casamento foram lá cedo de manhã, cortaram o cadeado da igreja, abriram a igreja, enfeitaram, realizaram o casamento. O pastor ficou em casa, depois fecharam e foram embora. Quando ela foi entrevistada, ela respondeu mais ou menos assim: minha família é dessa igreja, eu fui apresentada nessa igreja, é uma igreja batista, e tem muitos batistas que tratam a apresentação dos seus filhos como se fosse o batismo protestante, né? Batismo batista de nenês. Fui apresentada aqui nessa igreja, fui batizada nessa igreja e sou membro dessa igreja. Logo eu tenho direito a me casar na igreja, é minha igreja, a igreja da minha família. Eu não quero comentar a decisão do pastor ou do juiz, mas achei interessante e trágica a atitude da moça. A atitude dela era: eu tenho direitos dentro dessa igreja porque fui criada aqui. Ela não falou nada sobre os deveres dela. Ela não mencionou as doutrinas. Em toda a história dela, ela não mencionou sua fé pessoal em Jesus Cristo. É uma igreja batista. Ela não mostrou arrependimento pelo seu pecado e reconhecimento que ela havia se desviado do caminho do Senhor. O que ela admitiu é que ela era da igreja e tinha
pleno direito de fazer aquele casamento naquela igreja. O noticiário não nos diz se ela continua casada, mas quem sabe. E a coisa que eu cogito, a pergunta que vem depois dessa história, é uma história entre muitas. Quantas e quantas crianças nós perdemos na adolescência ou na juventude porque nós não as alcançamos na sua infância? Às vezes pensamos que alcançamos nosso objetivo porque nossos filhos oraram uma oração pedindo a salvação de Deus. Eu tenho 2 primos, o meu tio é formado pastor e exerceu a função durante algum tempo, hoje ele não é mais, e então eles foram criados num lar cristão, um lar de pastor, meu tio e minha tia, fiéis a Deus. Eu sempre pensei que eles eram mais liberais quanto ao que eles eram permitidos fazer, e eu descobri anos depois que, na verdade, em algumas áreas eles eram bem mais restritos do que na minha família. Mas isso não vem ao caso. Os 2 foram para a universidade secular e abandonaram a fé cristã. Abertamente, ele teve uma conversa com o pai dele e disse: eu sou agnóstico, não sei se Deus existe ou não. O outro se dizia cristão, mas não ia para a igreja, ficou morando com uma mulher, depois com outra, e realmente não dá nenhuma demonstração de ser salvo em Jesus Cristo. E eu lembro, e meu tio gastava muito tempo com eles. E eu lembro, anos mais tarde, conversando com meu tio, ele dizendo: eu lembro quando eles oraram pedindo que Jesus Cristo salvasse, eu tenho certeza que são salvos. Bem, eles negam a fé, dizem que não são salvos, que não acreditam em Deus. E não é o suficiente simplesmente fazer uma oração. Ou, até pior, às vezes nós pensamos que a responsabilidade de evangelizar nossos filhos pertence à igreja. E esperamos que vão simplesmente catar o evangelho sem esforço nosso. Tive uma senhora cuja filha estava vivendo longe dos caminhos de Deus me ligar, ela era de uma das igrejas que eu pastorei, ela me ligou e falou: mas como isso pode? Ela foi criada na igreja. Foi criada na igreja, ouviu o evangelho desde pequena, mas ela estava vivendo no seu lar. E eu sei o que estava acontecendo naquele lar. E eu sei que os pais não estavam andando nos caminhos do Senhor, embora iam para a igreja. O principal problema, ao meu ver, é que nós temos lares seculares, mas que vão para o culto no domingo. Nossos lares, eu estou falando em generalizações, não estou falando do teu lar, eu estou falando de forma geral. Nossos lares não diferem muito dos lares dos nossos vizinhos. Nossos interesses são os mesmos dos nossos vizinhos, nossos prazeres e entretenimentos também. Provavelmente assistimos os mesmos programas de TV, ou filmes, ou jogamos os mesmos videogames. Nós pensamos quase que igual com os nossos vizinhos descrentes. Nossos amores são os mesmos que os nossos vizinhos. E nossos filhos percebem isto. Logo, quando crescem e chegam à idade que eles têm que decidir, eles falam: mas por que ir para a igreja no domingo? Parece um apêndice da minha vida. Não é a minha vida. Eu sou uma pessoa secular. Não faz sentido eu ir para a igreja. Por quê? Porque
Os filhos captam isso, né? Quando a criança nasce ou levanta de manhã tossindo, durante a semana, não, filho, tem que ir para a escola, porque amanhã tem prova, e se você não for hoje, você não vai estar preparado. Dá um jeito. Mas se o mesmo filho levanta no domingo meio vesgo só, nem tossindo, nem nada, fala, eu acho que eu estou com dor de cabeça, fica em casa, pode descansar. O filho percebe a diferença. Ele percebe que quando você fala que está na hora de ir para a igreja, não tem emoção nenhuma na sua voz, mas quando está na hora de assistir a partida de futebol, você está vibrando. Ele percebe isso. Ele pensa, quando ele chega numa certa idade, ele pensa, ir para a igreja não faz sentido, não encaixa com minha cosmovisão. Então, o que eu quero sugerir a partir dessa passagem é que nós precisamos radicalmente reorientar nossas vidas familiares. Nós precisamos transformar nossos lares de lares seculares que vão para a igreja de domingo em lares cristãos. Lares que têm uma cosmovisão cristã, que pensam como cristão, que ama os caminhos do Senhor. E há 3 elementos baseados nessa passagem que fazem parte dessa reorientação radical. Primeiramente, no versículo 4, nós temos a base de tudo que eu vou falar essa semana. O católico, ele tem o credo, que na verdade foi antes da igreja católica, mas cremos em um só Deus, e como eu nunca fui católico, eu não memorizei, mas se o israelita tem um credo, é o versículo 4 aqui. É chamado em hebraico de Shema, que significa ouve. Então vai assim, ouve Israel, o Senhor, está vendo que está tudo em maiúsculo na sua Bíblia? É porque é a tradução da palavra Yahvé, é o nome particular de Deus. Ouve Israel, Yahvé nosso Deus é o único Yahvé. Depois desse ouve Israel, nós temos 4 palavras. Yahvé, traduzido Senhor, nosso Deus, é outra palavra, Yahvé, E podemos traduzir essas 4 palavras de diversas formas. Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um. Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um. Yahvé é nosso Deus, Yahvé somente. Seja lá como nós resolvermos traduzir. A passagem está dizendo 2 coisas. Existe apenas um Deus. E este Deus é Yahvé, não é Alá, não é Baal, não é Astarote, não é nenhum outro Deus a não ser o Deus Yahvé, o Deus de Israel, revelado também para nós através do seu Filho Jesus Cristo no Novo Testamento. Isso traz algumas implicações. Se existe apenas um Deus, e esse Deus não é nenhum desses outros deuses, não é Zeus, não é Júpiter, não é nenhum desses outros deuses, traz algumas implicações. Primeiramente, uma implicação teológica sobre a unidade de Deus, e eu tirei isso de um comentário. O comentarista Craig diz: quando Deus fala, não há ninguém que contradiga. Se Deus diz, só existe um, Ele é acima de todas as coisas. Quando Ele diz alguma coisa, quem vai dizer para Ele, não é assim, o senhor está errado? Não funciona dessa forma, se existe apenas um Deus. Você sabe que nos panteões de deuses, ou do Oriente Médio, ou dos latinos e gregos, havia muitos deuses, e esses deuses brigavam entre si. Então, se você... Até Zeus, ou Júpiter, os romanos chamavam de Júpiter, os gregos de Zeus, ele era considerado o supremo Deus, mas até ele podia ser enganado, ele podia ser contradito, ele podia ser burlado. Por quê? Porque havia outros deuses espertos também. Mas se existe apenas um Deus, quando ele fala, ninguém vai dizer não. Ninguém pode dizer não. Ninguém tem autoridade nem poder para dizer não.
Quando Deus promete, não há ninguém que anule a promessa. E quando Deus ameaça, não existe ninguém que nos protege da ameaça. Em Êxodo 15:11, nós temos essa pergunta: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quando Deus condena, não há tribunal acima dele para a gente fazer um apelo e receber alguma tecnicalidade para a gente escapar da condenação. Ele é onde tudo para. Nós podemos ser condenados aqui na primeira instância, apelar para a segunda instância, depois para a terceira instância, e a Supremo Tribunal está tentando decidir se condenado na segunda instância você precisa ir para a prisão ou se você pode ficar apelando até finalmente eles te condenarem e você sabe do rolo que está dando. Mas quando Deus condena, não tem mais instância. Você já foi para todas as instâncias. Mas também tem uma implicação prática. Quando a Bíblia diz que há apenas um Deus e que esse Deus é Yahvé, isso significa que existe exatamente uma pessoa, uma entidade que nós devemos adorar. Uma pessoa a quem nós devemos adorar. Para o que serve um Deus? Um Deus não serve para nada. A única coisa que você pode fazer com um Deus é adorá-lo. Há diversas formas de pensar sobre isso. Adorar é valorizar algo mais do que todas as outras coisas. Adorar é valorizar algo como fonte de todo valor. Ou seja, tudo que nós valorizamos, tudo que nós amamos em relação ao Deus que nós adoramos. E adorar é se curvar diante de algo como supremo e supremamente desejável. Mas uma outra forma de colocar seria: adorar é valorizar algo como um fim e não um meio. Não sei sobre de vocês, mas eu estou vindo do sul, estou muito grato a Deus pelos ar-condicionados que nós temos aqui hoje à noite. O valor do ar-condicionado aqui em Manaus é grande, porque ele traz um certo nível de conforto para que... eu não estou vendo o que eu viria em São Paulo, onde não tem ar-condicionado, é muito assim. Muita gente numa hora dessa fazendo assim, ou as mulheres assim, para tentar poder aguentar e torcendo, olhando no relógio, torcendo que o pastor termine logo a mensagem para poder sair onde é mais fresco, né? Então, o valor do ar-condicionado é que ele nos traz um certo conforto para poder prestar mais atenção para a mensagem. Mas qual é o valor da mensagem? A mensagem também tem um valor e é valorizado também pelo que faz. A minha mensagem só tem valor se transmite a palavra de Deus. No momento que eu começo a colocar minhas ideias e dizer alguns achismos meus, aí perde todo o valor. Qual é o valor da palavra de Deus? A palavra de Deus também recebe o seu valor porque faz alguma coisa. A palavra de Deus nos fala sobre Deus. Nos fala quem Ele é, o que Ele ama, o que Ele odeia, como podemos servi-lo e como é que podemos ter acesso a Ele. Está vendo a progressão, ar-condicionado, mensagem, palavra de Deus? Agora nós chegamos em Deus. Qual é o valor de Deus? E agora nós descobrimos que Deus tem valor não porque Ele faz alguma coisa. Ele tem valor porque Ele é Deus. O valor de Deus reside no fato que Ele disse: eu sou.
E nós somos criaturas dele. E ir a Deus para conseguir alguma coisa em troca é uma forma de idolatria. Quando nós vamos a Deus porque nós queremos ficar ricos, quando nós vamos a Deus porque nós queremos que Ele resolva todos os nossos problemas, quando nós vamos a Deus porque nós queremos que Ele nos dê saúde, nós estamos usando Deus e adorando nossa saúde, nossas riquezas, nosso bem-estar. Deus recusa ser usado. Ele exige que caiamos aos seus pés e o adoremos. É para isso que serve um Deus. E o fato é que, na prática, somos muito idólatras, não é mesmo? A gente tenta usar Deus. Não é disso que Tiago diz que não deveríamos fazer em Tiago 4, quando ele diz que a gente tem lutas e brigas porque a gente não ora. E quando ora, não recebe porque pedimos mal para esbanjarmos em nossos prazeres. Aí ele chama a gente de, uma versão diz infiéis, mas a tradução mais literal é adúlteras. Por quê? Porque estamos traindo o nosso Deus. Estamos tentando que Ele financie o adultério e estamos tentando usar Ele para viver nos nossos prazeres. Você acha que Deus vai financiar nosso adultério espiritual? Não. Ele rejeita isso, Ele não faz, Ele exige a nossa adoração. Não estou dizendo que Deus não nos dá coisas, mas nós não vamos a Ele pelas suas dádivas, para alcançar suas dádivas, mas para ter Ele. Ele é o valioso. E quando nós corremos atrás de algo, seja uma imagem de escultura, um Baal, um santo, uma coisa dessa natureza, ou riquezas e família e bem-estar, nós estamos tentando, nós somos idólatras, nós estamos adorando falsos deuses, e falsos deuses sempre nos traem. Quando a gente mais precisa deles, eles desaparecem porque não existem, e brigam. Se você serve o Deus da riqueza e o Deus do prazer, você logo vai descobrir que você não pode servir dois mestres. Para você ajuntar riquezas, você tem que negar-se os prazeres dessa vida. E se você vai buscar prazer, você vai descobrir logo que isso exige muito dinheiro. E você vai ficar pobre indo atrás do desejo. Aí você fica frustrado porque você não conseguiu os dois deuses que você estava servindo. Isso é a base de tudo. Podíamos chamar isso de monoteísmo radical, onde nós temos que fazer cirurgia repetidas vezes em nossos corações, arrancando todos os ídolos, todas as coisas que querem se erigir acima de Deus. E aqui entra o Evangelho. Nota que isso tem muito a ver com o Evangelho. Primeiro, porque Deus existe. E segundo, porque nós somos idólatras, nossos filhos são idólatras e nós nascemos idólatras. Nós adoramos outros deuses, deuses falsos, buscamos satisfação em coisas e prazeres que não são Deus. E há um único meio de transformar um idólatra em adorador do Deus verdadeiro, e isso é o Evangelho. Deixa-me repetir isso. Existe apenas um meio de transformar um idólatra em um adorador do Deus verdadeiro, e isso é o Evangelho. John Piper, no seu livro Alegrem-se os Povos, já no início ele diz assim: missões não representam o alvo fundamental da igreja. A adoração sim. Missões existem porque não há adoração. Ela sim é fundamental porque Deus é essencial e não o homem. Quando esta era se encerrar e os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus,
não haverá mais missões. Mas a adoração vai continuar por toda a eternidade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo como missões encaixam em nos levar a adorar o Deus vivo e verdadeiro? Então, ao pensar sobre a criação dos nossos filhos e a grande reorientação radical que nós precisamos praticar, nós precisamos perceber que Deus é um, e isso não significa que todos os deuses é o mesmo Deus. Isso significa que existe um só Deus, e nós temos que ter certeza que estamos adorando o único Deus vivo e verdadeiro, e não um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. A base de tudo, a doutrina mais fundamental de todas as doutrinas, é que existe apenas um Deus, e esse Deus é o Deus da Bíblia, Yahvé, o Deus revelado em Jesus Cristo. E o alvo dessa reorientação é produzir amantes de Deus. Olha comigo agora em Deuteronômio 6:5. Versículo 4: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5: amarás, pois, nota esse pois, porque está dizendo, baseado nisso, baseado no fato que existe apenas um Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. O que Deus visa nos seus seguidores? Não tanto o temor. Ele fala até nessa passagem de temor. Se você olhar nos versículos, no versículo 1, 2 ou 3, eu li isso um pouco antes hoje. Ele fala, versículo 2, para que temas ao Senhor teu Deus. Ele fala sobre o temor do Senhor, mas não no sentido de ter medo dele, no sentido de que você está na presença do Criador do universo. A palavra temer é bem elástico, né? Minha esposa teme aranhas, e apareceram umas aranhas desse tamanho em casa, dentro de um certo banheiro. Ela não usa mais aquele banheiro. Se alguém tem que entrar lá, se ela tem que entrar lá, eu tenho que entrar primeiro para verificar que não tem aranha lá dentro. Isso não é o temor do Senhor, esse sentimento. Você pode temer que você vai bombar na prova amanhã. Isso também não é o temor do Senhor. Você chega um pouco mais próximo quando você está olhando as grandes e maravilhosas cataratas de Iguaçu, ou enormes montanhas, ou até o rio Amazonas, e você sente aquele pequenez diante de uma coisa tão maior. Mas esse não é o alvo principal. O alvo principal é que nós amemos a Deus. E como? Ele diz: com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Eu lembro, pensando como pregador, que eu pensei, eu preciso estudar a palavra coração, alma e força, e tentar descobrir qual é a diferença. Mas eu esqueci que tem uma palavra que aparece 3 vezes aqui, a palavra todo. O que isso não significa, ele não está dizendo que nós precisamos amar a Deus mais do que tudo. Eu não sei se é a influência católica, mas se eu falar com 10 brasileiros e perguntar qual é o maior mandamento, 9 vão me responder assim: amar a Deus acima de todas as coisas. E certamente precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas você percebe que se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu posso amar Deus com 51% do meu coração e amar minha esposa com 49% do meu coração, e eu estou amando a Deus mais do que eu amo ela. Mas eu estou colocando ela como rival a Deus. Está percebendo o problema? Não é isso que ele nos diz. Ele diz que eu preciso amar a Deus com todo o meu coração.
Se eu amar a Deus com todo o meu coração, isso significa que não sobra nem um pedacinho do meu coração para amar outra coisa. Eu amo a Deus com todo o meu coração. O autor C.S. Lewis escreveu um livro traduzido ao português com o título O Grande Divórcio. Em inglês com o Grande Divórcio, em português o Grande Abismo. O abismo entre o inferno e o céu. A tese dele nesse livro é que se você quiser ir ao céu, você não pode levar consigo nenhuma lembrancinha sequer do inferno, ou mesmo da terra. Você tem que abandonar o inferno e a terra para ter o céu. Você tem que amar a Deus de todo o seu coração. Agora, é óbvio que quando você ama a Deus de todo o seu coração, Ele abre um leque de amores. Eu amo minha esposa. Por quê? Porque Deus me deu minha esposa. Porque Ele me manda amar minha esposa. Eu amo meus filhos. Por quê? Porque eles são dádivas de Deus. Mas se eu amo meus filhos como rivais a Deus, aí eu tenho um problema. Então a ênfase aqui é que eu preciso amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força. E uma das formas que eu amo a Deus é eu amo minha esposa. Uma das formas que eu amo a meu Deus é que eu amo o meu vizinho, o meu próximo. Veja algumas passagens onde Deus lida com isso, até de forma chocante. Olha comigo em Lucas, capítulo 14 e versículo 26. Lucas 14, 26, Jesus falando e diz: se alguém vier a mim e não aborrecer, uma tradução um pouco mais correta seria não odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. As palavras são fortes. E os intérpretes tentam dizer, não, mas é que a gente tem que amar a Deus tanto que o nosso amor para com nossa esposa parece ódio em comparação. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz que eu tenho que odiar o meu pai e minha mãe e minha mulher e filhos e irmãos e irmãs e até a minha própria vida. Como assim? É que eu amo a Deus tanto que não sobra nem um pingo de amor. Eu amo a Jesus Cristo tanto que não sobra nem um pingo de amor para amar essas coisas. Então vira ódio. Agora, uma vez que eu amo a Ele, Ele vai me instruir como eu vou amar essas pessoas, em função dEle. Em Mateus 13, Jesus está contando uma parábola sobre o reino de Deus. O reino de Deus é valioso porque é de Deus. E ele conta duas parábolas que têm, na verdade, mensagens quase idênticas. Um é a parábola da pérola preciosa, isso nos versículos 45 e 46, mas eu quero ler no versículo 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Quero que vocês notem alguma coisa. O tesouro não pertencia a ele porque ele não era dono do campo, pertencia ao dono do campo. Então o que ele faz? Ele acha o tesouro, ele esconde o tesouro para ninguém achar, enquanto ele não consegue voltar para a cidade e vender. Nota, ele vende tudo que ele tem. Essa é a coisa-chave. Ele não vende quase tudo, ele vende tudo. Ele se desfaz de tudo que ele tinha para arrecadar dinheiro suficiente para comprar aquele campo e ter aquele tesouro. Mas eu quero que você note outra coisa mais. Será que quando ele chegou e falou, minha casa, que chato ter que perder minha casa? Não. Diz que ele vai com gozo
com alegria, alegre. Ele não sofre ao vender tudo que ele tinha para poder comprar aquilo. É assim que deveria ser nosso amor para com Deus. E em Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo tinha acabado de listar um grande número de vantagens que ele tinha. Ele falou no versículo 5 que ele tinha sido circuncidado ao 8º dia, que ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, que ele era um hebreu nascido de hebreus, ele era rígido quanto à lei, era fariseu. Ele era zeloso, perseguia até a igreja. E se você for medir ele conforme com a lei do Antigo Testamento, ele era irrepreensível. Ele fazia tudo o que a lei exigia. E antes dele conhecer Jesus Cristo, se você perguntasse a ele, Paulo, será que você vai viver eternamente na presença de Deus? Eu sim. Olha todas essas coisas. Eu sou uma pessoa séria, servindo a Deus. Mas nota o que ele diz no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, o que era lucro, o que era vantajoso, reputei-o perda por Cristo. E na verdade também tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, como lixo de rua, para que possa ganhar a Cristo. Nota isso. Esse é o amor que nós estamos falando. Onde você abandona todos os seus outros amores, todas as outras coisas que você considerava vantajoso para ter Jesus Cristo, para ter Deus. Então aqui eu quero fazer uma afirmação. A fé cristã é acima de tudo uma questão das afeições. Você pode desviar da fé quando você aceita doutrina falsa. A doutrina, por exemplo, que nega a divindade de Jesus Cristo. Se você negar a divindade de Jesus Cristo, você não é cristão. Se você nega que Cristo morreu como substituto pelos seus pecados, você pode ser qualquer coisa, mas você não é crente. Então você pode sair da fé quando você nega uma doutrina essencial ao Evangelho. Você pode negar o cristianismo também com sua prática. Você pode afirmar que você crê em Jesus Cristo como Salvador e só nele como Salvador, mas através da sua prática negar o que você diz com sua boca. Por isso que Paulo confrontou Pedro quando Pedro estava lá com os gentios comendo presunto e carne de porco e sanduíche com os gentios. Aí chegaram gente de Jerusalém e ele se afastou dos gentios para ficar só com os judeus e criou cisma. E você lembra em Gálatas 2, Paulo confrontou Pedro e disse: você está negando o evangelho com sua prática. E aparentemente Pedro entendeu que Paulo estava certo e consertou, mas pessoas que dizem que são salvos e vivem como o diabo, né? Mas o que está por trás de tudo que nós cremos e tudo que nós praticamos é o que nós amamos. Por isso que em Apocalipse 2, quando Jesus estava escrevendo as cartas às igrejas, ele escreveu para Efésios, ele diz: olha, vocês estão fazendo muito bem, mas tem um problema. Vocês perderam o seu primeiro amor, e se vocês não consertar esse problema, eu vou arrancar meu candelabro, minha luz de vocês, eu vou me embora. Conserta isso. Quando você perde seu amor, você perde sua doutrina e sua prática.
E se você desviar na sua doutrina ou prática, é porque você desviou no seu amor. Eu tenho um amigo do meu tempo de Uberlândia, muito assíduo na igreja, me ajudou, e meu pai, na construção de igrejas, na fundação de igrejas. Ele muito inteligente e hoje ele se diz agnóstico. Quando você conversa com ele, ele vai dar um monte de razões porque ele acha que o Deus da Bíblia não existe. E francamente, eu não tenho todas as respostas a tudo o que ele diz. Mas quando eu perguntei para ele, como é que você foi disso, um cristão assíduo, fervoroso, para um agnóstico, o caminho é que ele ficou desgostoso com alguns cristãos. E os argumentos vieram depois. Está entendendo? Ele perdeu seu amor com as coisas do Senhor. Aliás, ele nunca amou as coisas do Senhor. Essa é a verdade. E eu tenho uma senhora, membro da nossa igreja, lá em Olímpia, que estava muito longe do Senhor. Ela tomava calmantes de tal forma que às vezes ela não era nem coerente. Um dia o filho dela, que hoje é o pastor da igreja, desafiou ela e disse: mãe, joga todos esses calmantes fora e confia no Senhor. Top? Top. Ela jogou fora. Ela tem pouca educação, pouca instrução. Ela começou a ler a Bíblia. Ela deixava os óculos em casa e não levava para a igreja, porque ela tinha medo que alguém ia pedir para ela ler na igreja. Mas ela começou a ler a Bíblia. Ela leu a Bíblia inteirinha. Voltou. Precisa ver uma mulher que pegando fogo, servindo ao Senhor. O que mudou foi o amor dela. Nossa tarefa como pais é muito maior do que produzir uma pessoa moral. Uma pessoa que respeite as leis do governo, que não usa drogas, que não se prostitui por aí. Essas coisas são louváveis. E francamente, muito currículo de escola dominical tenta mudar o comportamento da criança antes que muda a condição espiritual da criança. Como que uma criança vai obedecer mamãe e papai quando é descrente? Como que a criança vai fazer o que Deus quer quando rejeita Deus? Nossa tarefa também é maior do que fazer nossos filhos proferirem uma oração de salvação. Meu filho tinha 4 anos de idade. Um dia ele estava conversando com minha esposa e eu estava fora fazendo alguma coisa relacionada à igreja. E ele estava matutando sobre a salvação e tal. Ele virou para a Anita e falou: olha, quando eu morrer, chegar no céu, eu vou falar para Deus para Ele me salvar por Jesus Cristo, porque eu não quero ir para o inferno. E eu vou pedir para Ele me salvar. E a Anita explicou para ele: mas você não precisa esperar o céu. Aliás, você não pode esperar o céu. Você tem que pedir para que Jesus te salve hoje. 4 anos de idade. Então eu vou fazer isso agora. Aí ele começou a orar. Você não quer esperar seu pai chegar? Não. Eu quero ter certeza agora que sou salvo. Baseado nisso, meu filho é salvo. Anos mais tarde, ele está no seminário nos Estados Unidos, precisando se ingressar numa igreja, e ele tem que dar testemunho de salvação. Agora ele está eu acho que com 19 anos. Ele me liga um dia e diz: pai, eu não lembro do dia que eu orei e pedi que Deus me salvasse do meu pecado. Eu falei: filho, 2 coisas. Primeiro, você deu um testemunho muito, muito forte da sua salvação, senão eu não teria batizado você. Mas esquece de tudo isso.
No que você está confiando hoje para a sua salvação? Eu estou confiando em Jesus Cristo. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, ressuscitou e que a minha salvação é isso, que Ele me salvou, não minhas obras. Falei, pronto. Está vendo? Se o trabalho é só fazer com que nossos filhos proferem uma oração pedindo que Deus lhe salva do seu pecado, não é o suficiente. Nossa tarefa é produzir amantes de Deus. Filhos e filhas que vão amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essa é a nossa tarefa com pais. E você fala, como que a gente faz isso? Ainda bem que você perguntou, porque ele responde isso nos próximos versículos. Volta comigo para Deuteronômio, capítulo 6. E agora versículos 6 e 7. E ele vai explicar como é que a gente faz isso. Versículo 6, ele diz: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E ele fala em atar na mão, e na testeira, e nas portas da sua casa. E então podemos dividir como é que eu vou reorientar o meu lar em duas partes. A primeira parte é apropriar a tarefa para si. Versículo 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essas palavras podem ser uma referência a todos os mandamentos da lei, mas no contexto tem que incluir o que ele acaba de falar sobre o fato que só existe um Deus e que nós temos que amar Ele de todo o coração. E ele diz que essas palavras têm que estar no nosso coração. Deus faz uma exigência que nenhuma outra lei faz. Que suas leis precisam estar guardadas não apenas na nossa cabeça, na nossa mente, mas tem que estar em nosso coração. Deus não procura apenas obediência externa, Ele procura a interiorização de suas leis. Tem uma estrada que vai de São Paulo a Curitiba, chamada a Regis Bittencourt. Eu odeio essa estrada. Eu odeio essa estrada, é uma estrada boa. Hoje eu acho, faz tempo que eu não ando nela, mas eu acho que devem ter completado a reduplicação. 2 pistas, 4 faixas, 2 faixas indo em cada direção, de São Paulo a Curitiba. Se você pudesse andar como em outras estradas dessa natureza, a 110, 120 km por hora, você chegaria em Curitiba em 4 horas, eu acho. Talvez 4 horas e meia. Não é tão distante assim. Mas o que eles fazem nessa estrada é, eles colocam a placa 120 km por hora e você anda 100 metros e tem uma outra placa 60 km por hora. E ainda com radar. Aí eles nunca falam que você pode voltar para 120. Aí você anda e anda quilômetros, 60 km por hora, porque nunca falou que podia passar. Aí sobem de novo para 110, 80. Chega lá, você está andando nem meio quilômetro e 60 de novo. Isso me irrita. Eu odeio essas leis. Mas sabe uma coisa? Eu não preciso amar as leis. Eu preciso obedecer. Eu preciso observar que está dizendo lá 60 km por hora, eu preciso obedecer, porque se não obedecer, tem um radar lá que vai me pegar e eu vou pagar uma multa, e não vai ser bonita e barata não. Mas Deus quer que nós amemos suas leis. Por quê?
Porque Deus busca não apenas uma conduta correta, mas um coração comprometido. Deus procura uma obediência que provém de um coração que ama a Ele. Deixe-me fazer uma pergunta bem pessoal. O que é Deus para você? Será que Ele é simplesmente uma rotina? Uma tarefa que você acrescenta no final de semana? Ir para a igreja, uma rotina de ler a Bíblia todo dia. Eu faço isso se eu tirar alguma vantagem ou não. Um tempo de uma oração antes da refeição. Ou será que Deus é o ar que você respira e o motivo de sua existência? É isso que nós, como pais, precisamos fazer em nossas vidas. Você não vai ganhar seus filhos para Deus se você não primeiramente coloca Deus como o cerne do seu coração. Se você não servir a Ele porque você ama a Ele. Não adianta pregar para os seus filhos. Você não quer mudar só o comportamento deles, você quer mudar o coração. Eles têm que amar a Deus. Eles só vão aprender a amar a Deus se você ama a Deus. E depois que você faz isso, depois que você opera no seu coração, você tem que transmitir essa tarefa para os filhos. Versículo 7 é isso, fala disso. E as intimarás ou inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Nota que uma das coisas que você tem que fazer é falar muito de Deus. Quando a gente ama algo, a gente fala insistentemente, muito e muito sobre aquela coisa. Se a gente ama a Deus, nós vamos falar muito sobre Deus. Eu tenho um amigo da minha igreja em Olímpia. Ele é corintiano. Lá em São Paulo, Corinthians e São Paulo e Palmeiras, a gente desconhece Flamengo e os times do Rio, é só os times de São Paulo, né? E ele é um daqueles corintianos que não deixa ninguém em paz, né? Corinthians para lá, Corinthians para cá. Casou, ganhou um filho. Eu não sou corintiano. Aí o filho não sabia nem falar ainda. Talvez tinha 1 ano, e apareceu um vídeo do filho. Ele falava Corinthians, e o filho dele, Samuel, o nome do São Paulo. Ele cuspia. É muito engraçado, mas imagina as horas que ele gastou para ensinar seu filho, que não sabia nem falar, fazer joinha para Corinthians e cuspir quando ele falava São Paulo. Isso mostra onde o coração do meu amigo estava, né? Porque ele falava muito de Corinthians. Imagine se a gente fala muito sobre Deus. Desde quando eles têm 1 ano de idade. Será que eles não vão amar? Fala bem de Deus. Em uma passagem lírica, que é costume do John Piper, diz assim: fala das glórias de Deus e de seu Filho. Ele diz do seu valor e mérito, dos seus triunfos passados, presentes e futuros. Fala sobre o triunfo sobre pecado, morte, inferno, Satanás. Do seu conhecimento que faz da Biblioteca Nacional uma sala de jardim de infância, de sua sabedoria que nunca poderia receber conselhos dos homens, da sua autoridade sobre terra e céus, sem a qual nenhum demônio pode levantar um dedo. Sua providência que não deixa um pardal cair à terra despercebido. Sua palavra que sustenta o universo. Fala do seu poder para andar sobre as águas, purificar leprosos, fazer os coxos andar e abrir sepulcros. Sua pureza para nunca pecar. Sua fidelidade que nunca deixa sequer uma promessa sem cumprir. Sua justiça que equilibrará todas as balanças do universo. Sua paciência que nos aguenta por décadas. Fala bem de Deus.
e fala constantemente de Deus. Aqui ele está dizendo, fala de manhã quando seu filho acorda, fala dia a dia, a caminho da escola, na hora do almoço, de tarde, a caminho da aula de piano, fala à noite no jantar e depois, antes que a criança dorme. A criança vai perceber o que você ama, pelo que você fala e quanto que você fala. Se eu pudesse colocar uma escuta na sua mesa de refeição, qual que seria o tópico, dia após dia, da sua conversa? Eu estou falando com os pais, você dirigindo a conversa. Qual que seria o assunto? Eu li uma vez, o pai disse, um conselheiro, um pastor disse, você tem que conversar mais com o seu filho. O pai disse, mas eu converso. Ontem mesmo meu filho falou que ele queria uma bicicleta e eu falei para ele comer o feijão dele. Não, temos que falar de Cristo, falar de Deus, fazer isso assunto. Uma família que admiro muito, tudo que acontecia no noticiário, eles voltavam esse assunto para as coisas de Deus. E ele também temos que falar variadamente de Deus. Tempos formais, onde nós temos nosso culto familiar e nós ensinamos os nossos filhos, lendo passagens da Bíblia, cantando hinos, orando. E tempos informais. Estamos andando pelo caminho, estamos indo para o jogo de futebol, estamos levando para fazer compras. E surge uma oportunidade e a gente não deixa passar batido. Se nós vamos proteger nossos filhos, para que não aconteça aqui nessa igreja o que aconteceu naquela igreja batista em Goiânia, nós precisamos de lares onde principalmente os pais e maridos vão tomar as rédeas para transformar os nossos lares em lares cristãos e não lares seculares que apenas vão para a igreja domingo. Deus precisa se tornar o ar que nós respiramos e o motivo da nossa existência. E quando isso acontece, então nós produziremos filhos cristãos. Que Deus abençoe a sua palavra, pastor.